Graça e paz, queridos. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Aleluia. Jesus, nós somos gratos, Deus, por mais uma vez, Senhor, estarmos aqui te adorando, Deus. Vem sobre nós nessa noite, Jesus. Envolva-nos na tua graça, no teu amor. Em nome de Jesus. Vem sobre nós nessa noite, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, em teus braços é o meu descanso, em teus braços. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, eu conto contigo. Recaio de novo. E se eu passar, acharei pois só tu és. Oh,
descanso. Em teus braços é o meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem? Eu quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Me amou. Eu quero olhar a face. Quero olhar a face. Ele me amou. Me amou. Só quero ver você. Ver você. Eu
Só quero, só quero, só quero, só quero ver você, ver você. E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, Que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem? os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Só quero, só quero, só quero ver você. Só quero, só quero, só quero ver você. Oh, aleluia. Seja exaltado, Senhor. Aleluia. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Quantos estão alegres com o Senhor nessa noite? Nós temos motivos mais do que suficientes para estarmos felizes, porque o Senhor, Ele é o Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. Amém? E nessa noite eu quero trazer uma palavra que vai mudar a nossa vida, uma palavra que vai mudar nossos conceitos, as nossas direções, porque eu tenho crido que nesses dias o que o Senhor há de fazer é muito grande. Eu estou vivendo em prol de um grande avivamento. O Espírito Santo me disse que há de duas coisas a acontecer nesses dias. Ou vem o arrebatamento, ou vem um grande avivamento. E quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, ver na Bíblia, sempre quando a terra está passando por grandes caos, quando a terra está passando por um sofrimento acima do normal, Deus sempre vem com avivamento. E eu creio que nesses dias, quanto maior aumenta o nosso sofrimento, quanto maior aumenta o caos sobre a terra, é sinal de que o Senhor está vindo com grande avivamento. E eu creio também que nesses dias o Senhor está trazendo um tempo de aceleração das coisas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre o tempo de aceleração do Senhor em nossas vidas, em nossos ministérios, em nosso chamado. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 29. 2 Crônicas, capítulo 29, verso 36. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 36. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas 29, 36. O rei Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por toda a nação. E tudo em tão pouco tempo.
Olha que coisa fantástica, extraordinária. O povo se regozijava com o que Deus havia feito sobre a nação. E tudo em pouco tempo. Isso quer dizer que o que Deus tem para fazer, Ele tem pressa. E é por isso que eu começo dizendo que nós entramos nesse tempo de Deus, nesse tempo de aceleração das coisas. Quando o pastor Gilbert conversava comigo antes de eu vir para cá, eu ainda estava em outro ministério, e a gente conversava e ele dizia justamente isso comigo. Ele dizia que ele estava vindo para cá, se mudando para cá, para um tempo de aceleramento. De que Deus estava com pressa de algumas coisas. E eu vejo isso nesses dias. Esta pandemia, irmão, ela não é por acaso. Deus tem um propósito sobre tudo isso que está acontecendo. Tenha certeza disso. E aqui eu vejo nesse texto algo extremamente profundo. E hoje nós vamos aprender algumas coisas para que Deus possa trazer sobre nós esse avivamento e que Deus possa acelerar as coisas também na nossa vida. A Bíblia fala sobre esse rei chamado rei Ezequias. Um rei que viveu um tempo de aceleração. Mas antes dele, houve outro rei chamado Acais, que era seu pai. E a Bíblia diz que o pai desse Ezequias, o Acais, ele foi um péssimo rei. A Bíblia diz que ele deixou com que a idolatria tomasse conta da nação. A Bíblia diz que esse rei, ele foi tão ruim, ele se desviou tanto de Deus que até o templo ele fechou. Ele deixou que se fechasse o templo de Deus. E a Bíblia diz então que esse rei Acais, ele morre, e o seu filho Ezequias assume o seu lugar. E a Bíblia diz que Ezequias faz totalmente diferente do seu pai. Ezequias, ele não segue o exemplo do seu pai, não, ele faz coisas diferentes. E a primeira coisa que eu quero que você possa entender nessa noite é que se nós queremos viver um tempo de aceleração, se nós queremos viver um tempo de Deus, nós precisamos primeiro fazer coisas diferentes. Nós precisamos mudar algumas coisas. E a primeira coisa que Ezequias mudou, no versículo 1 do capítulo 29, diz assim: Ezequias se tornou rei com 25 anos de idade. Era um menino ainda, né? E governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Aviá-Bate, Zeariahu, Abiá, filha de Zacarias. Verso 2. Ele viveu da maneira como Iavé, o Senhor, aprova, tal como procedera o rei Davi, seu predecessor. Então esse Ezequias, ele assume o trono que era de seu pai, e como eu disse, o pai dele tinha sido um péssimo rei, e a Bíblia diz no versículo 2, que a primeira atitude de Ezequias foi: ele viveu de maneira a qual o Senhor aprovava. A primeira coisa que nós precisamos entender, que para vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida,
Nós precisamos viver de tal maneira que agrade ao Senhor. Esse é o primeiro requisito. Esse é o primeiro princípio que nós devemos assumir na nossa vida. Viver de tal maneira, fazer as coisas de acordo com aquilo que aprove ao Senhor. E quando nós olhamos para esse rapaz, primeira coisa, ele não fez igual o pai dele fazia. Ele poderia seguir o exemplo do pai dele, mas não, a Bíblia diz que ele escolheu viver algo diferente. Ele decidiu fazer a sua própria história. E o que eu quero dizer para você nessa noite, tire os seus olhos das pessoas e coloque os seus olhares em Deus. Em nenhum momento Ezequias olhou para os erros do seu pai. Esse negócio de que filho de peixe, peixinho é, isso não é verdade. Que meu pai era assim, eu vou ser assim, isso não vale para nós. Pode valer para o mundo. Mas para nós que somos cristãos, nós temos como fazer a nossa própria história em Deus. Mas para isso nós precisamos olhar para a direção certa, olhar para o lugar certo. Tem muita gente que não consegue acelerar as coisas porque ele está sempre olhando para o passado. Tem muita gente que não consegue acelerar porque eles estão olhando para o erro dos outros. Mas se nós queremos acelerar, nós precisamos olhar para frente. Em Hebreus diz: olhai firmemente para o autor e consumador da vossa fé. É para Cristo que nós devemos olhar. Essa é a nossa direção, irmão. E viver uma vida a qual aprove a Deus. Ah, pastor, mas eu já errei tanto. Eu já fiz tanta coisa errada no meu passado. Eu ainda continuo fazendo as mesmas coisas. Mas hoje você tem a oportunidade de olhar, de desviar o seu olhar das coisas erradas e começar a olhar para Deus. Hoje você tem a oportunidade de deixar o seu passado para trás e começar algo novo, de fazer coisas novas. O problema é que muitas pessoas, elas querem ter algo novo fazendo coisas velhas. Se tudo aquilo que você fez até hoje não teve resultado, esquece tudo e comece algo novo. Ezequias, ele não olha para o pai, ele não olha para o passado do pai dele, ele não toma aquilo como exemplo, mas ele coloca em seu coração, ele escolhe, ele decide: não, eu vou fazer as coisas de maneira que aprove a Deus. Eu vou fazer a minha própria história. E a Bíblia diz no versículo 2, que ele tinha 2 exemplos a seguir. Ou ele seguiu o exemplo do pai dele, ou ele seguiu o exemplo do rei chamado Davi. Ele tinha 2 referências. Ele tinha a referência do pai e tinha a referência de Davi. E aí então ele analisa: não, meu pai fez isso, ele acabou assim. Davi fez isso, e a sua vida foi assim. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós colocamos como referência na nossa vida.
as pessoas que são referência na nossa vida. É você que escolhe para quem você quer olhar, irmão. Nós precisamos de parar de se fazer de vítimas. Eu conheço muita gente que se faz de vítimas. Porque quando ele faz de vítima, ele é beneficiado. Porque quando as pessoas fazem de coitadinho, ó, sempre vai ter alguém que vai ter dó dele. E tem muita gente que não deixa de ser vítima, para não perder os privilégios dos benefícios. Tem muita gente que eles gostam de que as pessoas passem mão nas suas cabeças. Mas comece agora a olhar para referências boas. Comece agora a olhar para exemplos que deram resultado. Não fique olhando para o erro das pessoas. Não fique copiando o erro das pessoas. Comece a olhar para bons exemplos. Ezequias olhou para o exemplo de Davi. Ezequias olhou para o seu predecessor, que era Davi. E ele disse: não, eu vou fazer como Davi. Eu não vou fazer como meu pai, eu vou fazer como Davi. E no versículo 3, ele faz algo mais diferente ainda. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou abrir as portas da casa de Yahvé, o Senhor, e as reformou. Quem tinha fechado o templo? O pai dele, né? E a Bíblia diz que no primeiro mês, ele disse: espera aí, vamos mudar as coisas. Por que a nação está tão destruída? Por que a nação está perdida? Por que há tanta idolatria? Aí disse: não, há algo errado. E a primeira coisa que ele faz é restaurar. Ele restaura a casa do Senhor. Ele restaura novamente o culto. Ele abre as portas. Sabe por quê? Sabe por que Ezequias fez isso? Porque ele sabia que o diabo, ele semeia na vida das pessoas para elas não virem à igreja. Você quer ver o mundo pegar fogo? Fecha as igrejas. Fecha. É por isso que o diabo luta tanto, irmão. Para que as igrejas fechem, para que as portas fiquem fechadas. Porque ele sabe que fechadas as pessoas não virão. E ele semeia no coração das pessoas para que elas não venham. E ele então coloca perseguição contra a igreja. Ele coloca pessoas para perseguir a igreja, para falar mal da igreja. Mas apesar de toda a perseguição, apesar do diabo não gostar, apesar de tudo, nós continuamos de pé. Pode levantar decreto, pode fazer o que quiser. A igreja continua de pé. Sabe por que a igreja continua de pé? Porque
Porque na igreja é lugar de recomeço. É na igreja que é lugar de restauração. É na igreja que casamentos são restaurados. É na igreja que vidas são libertas. É na igreja que vidas são curadas. E você acha que o diabo fica feliz com isso? Ele quer que feche. Mas a primeira atitude de Ezequias é abrir, restaurar o culto, reformar o templo, fazer com que a nação volte para Deus. Nós somos a igreja e nós precisamos ter isso dentro de nós, que nós precisamos trazer as vidas para cá. Nós temos que ter essa consciência que Ezequias teve. Não é de ficar feliz que não vai ter culto. Porque tem crente que fica feliz quando não tem culto, irmão. Opa, hoje não vai ter culto, graças a Deus. Eu vou ficar assistindo meu Netflix. Vou assistir o Amazon Prime. Ô, domingão abençoado, hoje eu vou assistir o Faustão. Tem tanto tempo que eu não assisto o Faustão, não vai ter culto. Graças a Deus o pastor amanhã não vai mandar mensagem para mim que eu não fui no culto porque não teve. Porque eu sei que tem gente assim, tem crente assim, irmão. Que não quer. Que para eles isso aqui, eles fazem isso aqui não é por paixão, é por obrigação. Versículo 4. Vamos ver o que ele fez mais. Ele abre o templo, e a Bíblia diz que ele traz os sacerdotes, os levitas, reúne todos na praça, e os exortou dizendo: escutai-me, ó levitas, santificai-vos nesse momento e consagrai o templo do Senhor, Deus dos vossos pais, e limpai toda impureza do santo lugar. Versículo 6. Porquanto nossos antepassados foram infiéis e praticaram o que é mal diante de Yahvé, o Senhor nosso Deus. Eles os desprezaram, desviando o rosto da habitação do Eterno, e deram-lhe as costas. Ele manda abrir o templo, ele reforma todo o templo, mas antes de começar o culto, a Bíblia diz que ele vai para a praça e reúne todos os sacerdotes, reúne todos os levitas que há muito tempo estavam parados, enferrujados. E olha a ordenança dele, põe o versículo 5 novamente, só para a gente ver. Olha o que ele diz: escutai-me, ó levitas, santificai e consagrai, e tirai toda impureza. A próxima ordenança e a próxima atitude de Ezequias é o quê? Tirar toda impureza e proclamar santidade. E por que ele faz isso? Porque ele sabia que as pessoas estavam distantes. Porque ele sabia que as pessoas não estavam com o coração em Deus. E para voltar é necessário que toda impureza fosse tirada. Se você quer viver um tempo de aceleração na tua vida, comece agora a olhar para dentro de você e comece a ver as impurezas que estão no seu coração e comece a pedir a Deus para arrancar isso da sua vida. Impurezas.
Porque muitas vezes as nossas companhias, os nossos amigos, as pessoas à nossa volta, irmão, a todo momento elas estão lançando sementes na nossa vida, palavras na nossa vida. Eu quero dizer para você que tome cuidado com quem você anda. Tome cuidado com quem você conversa. Tome cuidado com suas amizades. Porque palavras são sementes. E se o seu coração não estiver firmado em Deus, essas sementes elas possam brotar no seu coração. A todo momento palavras estão sendo semeadas. E é por isso que nós precisamos nos consagrar e nos separar. Nós precisamos romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. O que tem te afastado de Deus, irmão? Quem são as suas amizades? As suas amizades te afastam de Deus ou te aproximam de Deus? A gente nunca para para pensar nisso, né? Não, pastor, mas fulano é tão legal, eu conheci ele desde pequeno. Eu conto tudo da minha vida para ele, ele conta tudo da vida dele para mim. Cuidado. Palavras são sementes. E Paulo já dizia lá em Corinto, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Antes sozinho do que mal acompanhado, viu, irmão? Eu sou um tipo de pessoa que eu tenho poucos amigos. Eu sou um cara super fechado. Eu não exponho minha vida. Não exponho. Porque eu sei, irmão. Porque eu sei quem é o homem, do que o homem é capaz. Aqueles que te aplaudem hoje é os que te apedrejam amanhã. Então nós precisamos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. É meu amigo, é chegado, é meu irmão, mas está me afastando de Deus, pastor, então sai fora. Afasta. Porque hoje a moda dos crentes é nada a ver. Não, pastor, não tem nada a ver, não. Você sabia que a senha do inferno é nada a ver? Quando a pessoa chegar lá no inferno, a primeira coisa que pergunta, qual é a senha? Aí a pessoa fala, nada a ver. Aí ele entra. Quando alguém te perguntar, qual é a senha do inferno? Você fala, nada a ver. Essa é a senha do inferno. Porque o que nós vemos hoje é as pessoas pecando e colocando a culpa e depositando tudo em Deus. Depositando tudo na graça. A graça é maravilhosa? É maravilhosa. Mas tem muita gente que está fazendo da graça a pílula do dia seguinte. O cara aprontou, a mulher aprontou, aí vai tomar a pílula do dia seguinte. Pronto, resolveu o problema. Tem muita gente vivendo essa situação. Mas o Senhor está nos chamando para tirar toda impureza. Para que nós não venhamos quebrar os princípios que nos afastam de Deus. Para que nós não venhamos banalizar as coisas de Deus. Que nós possamos levar as coisas de Deus a sério. Foi isso que Ezequias fez.
Versículo 10. Outra coisa que Ezequias fez. Tenho, pois, agora em meu coração o firme desejo, olha que coisa linda, de estabelecer uma aliança com Yahvé, o Senhor Deus de Israel, para que o fogo do seu juízo e da sua ira se afastem de sobre todos nós. A próxima coisa que ele fez, ele disse: eu vou viver da maneira que aprova a Deus, eu já abri o templo, eu já tirei toda a impureza do meu coração, já me consagrei, agora eu vou fazer uma aliança com Deus. Eu vou fazer um pacto com o Senhor. Porque Deus é um Deus de aliança. Ah, pastor, mas eu já tenho uma aliança com Deus. Amém que você já tem uma aliança com Deus, mas você pode renovar ela. Lembra daquele dia que você veio a Deus e disse para Deus chorando: Deus me usa. Deus escutou, irmão. Mas aí o tempo passa e a paixão esfria. O tempo passa e aí você esquece que um dia você disse para Deus chorando: Deus me usa. Deus não esqueceu. Você pode ter esquecido, mas Deus não. E você pode renovar essa aliança. Porque no dia que você disse para Deus, com seu coração cheio de desejo, cheio de fome, Deus me usa, Deus não esqueceu. Renove a sua aliança. Não perca a paixão. Não faça a obra de Deus por obrigação, irmão, mas faça por paixão. Que Deus seja o maior tesouro da sua vida. Dê Deus o valor que Ele precisa ter na sua vida. Então ele faz uma aliança, um pacto com Deus. E no versículo 25, colocou a seguir os levitas na casa de Yahvé com os símbolos, liras, harpas e cítaras, segundo a prescrição de Davi de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esta ordem veio primeiro do Senhor, por intermédio de seus profetas. 26. Os levitas posicionaram-se em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. 27. Ezequias mandou que oferecesse o sacrifício sobre o altar. E quando o ritual do sacrifício teve início, começou ao mesmo tempo o canto de Yahvé, o Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Ezequias restaura a adoração. Você sabia que a adoração ela é a maior arma de guerra que nós temos? Batalhas foram vencidas através da adoração. O diabo não suporta uma igreja que adora. E nós precisamos estabelecer uma igreja com uma adoração poderosa. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Você tem consciência do que é isso? De que quando você louva, Deus vem. Eu imagino Ezequias olhando aquele silêncio. Ele diz: tem alguma coisa errada. E ele então chama os levitas, ele chama os instrumentistas, ele chama todos os adoradores, e então eles começam a usar os instrumentos, eles começam a adorar a Deus. E
quando eles começam a adorar a Deus, a presença de Deus toma o lugar. Não se acostume com o silêncio. Faça da sua casa um altar de adoração. Pastor, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por crise, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, o que eu faço? Louve a Deus. Pastor, eu não tenho força para orar, eu não consigo me ajoelhar, começa a louvar. Antes de orar, louve. E conforme você for louvando, você vai começar a ter desejo de orar. Você vai começar a ter desejo de buscar mais a presença de Deus. Adoração é uma arma. É a arma que nós temos contra o inimigo. E por último, versículo 31. Então o rei Ezequias tomou a palavra e exclamou: agora, pois, estáis consagrados a Yahvé. Aproximai-vos e trazei ao templo do Senhor os vossos sacrifícios e ofertas em ação de graças. Assim toda a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns voluntariamente ofereceram também holocausto. A última coisa que ele restaurou em Israel, a última coisa que o rei Ezequias restaurou foi as ofertas e os sacrifícios. Por que, pastor, ele restaurou as ofertas e os sacrifícios? Porque o povo precisava voltar a prosperar. E como é que a gente prospera, irmão? É ofertando. Como é que a gente prospera, irmão? É dizimando. Ele restaura novamente, e a Bíblia diz que o povo começou a trazer voluntariamente ofertas e sacrifícios. Nós estamos vivendo um tempo de aceleração. Nós temos projetos, nós temos propósitos. Nós temos projeto de construir um templo. E você acha que de onde vai sair esse dinheiro? Alguém tem alguma noção aí de onde vai sair? Eu sei de onde vai sair. Vai sair de suas mãos. Não vai sair das pessoas ricas dessa cidade, não, vai sair das nossas mãos. Sabe por quê? Porque nós somos prósperos. E quando nós mais damos, mais nós vamos receber de Deus. Sempre foi assim, nunca mudou. Mas nós precisamos voltar ao nosso coração. E quanto mais você der, mais Deus vai abrir portas na sua vida. Isso é tempo de aceleração, irmão. É quanto o que eu tenho já não me pertence mais, mas pertence a Deus. E no versículo 36, para finalizar, falta só 7 minutos, né? O rei Ezequias e todo o povo regozijava-se com Deus, o que Deus havia feito por toda a nação. E tudo em tão pouco tempo. É o que Deus vai fazer, irmão. Se coloque de pé, é o que Deus vai fazer. Em pouco tempo você vai ver o que Deus vai fazer. Em pouco tempo você vai ver que aquilo que estava travado na sua vida vai ser liberado imediatamente. Fecha teus olhos. Você vai começar a ver
que tudo que Deus vai fazer, Ele vai fazer em pouco tempo. Coisas que demorariam 10, 20, 30 anos para acontecer, vai acontecer em poucos dias. Deus está acelerando as coisas. E nós precisamos agora cingir os nossos lombos. Nós precisamos calçar as nossas sandálias. Nós precisamos pegar o nosso cajado na mão e nós precisamos começar a correr em direção às promessas de Deus. Nós precisamos correr em direção daquilo que Deus está nos apontando. Eu quero que você entenda nessa noite. Talvez você entrou aqui sem esperança. Talvez você entrou aqui achando que tudo o que está na sua vida é normal. Talvez você entrou aqui com o pensamento: as coisas ruins só acontecem na minha vida. Mas eu quero dizer para você que se você começar a colocar princípios, se você começar a mudar as coisas agora, as suas atitudes, se você fizer como Ezequias, para de olhar para as pessoas, para de olhar para o passado, para de olhar para a sua família, comece a olhar agora para o lugar certo, comece a olhar agora para Jesus. Comece agora a renovar uma aliança com Ele. Comece agora a dizer: Senhor, eu quero viver de maneira que te aprove. Senhor, eu quero que o Senhor arranque toda a impureza do meu coração. Eu quero restaurar a adoração na minha vida, na minha casa. Eu quero restaurar o culto ao Senhor na minha vida. Eu quero me consagrar, eu quero me separar. Eu não vou conseguir chegar, Senhor, fazendo as mesmas coisas. Eu preciso mudar muitas coisas na minha vida. Caia em si hoje. Caia em si hoje. E comece a mudar as suas atitudes. Comece a mudar as suas amizades. Comece a mudar os seus pensamentos. Deixe que Cristo renove a sua mente hoje. Você está num lugar onde há possibilidades. Você está num lugar onde há oportunidade. Você está num lugar onde há recomeço. Deus está liberando uma unção sobre a tua vida. Uma unção de aceleramento das coisas. Você não vai precisar esperar muito tempo, porque Deus está acelerando as coisas. O Senhor está acelerando as coisas nessa igreja. Aquilo que demoraria anos para a gente conquistar, em pouco tempo nós veremos. Assim como Ezequias viu. E nós vamos começar a regozijar com tudo que Deus está fazendo e com tudo aquilo que Ele vai fazer. Na sua casa está começando um tempo de aceleramento. Deus está se apressando a salvar a sua família. Deus está acelerando em prosperar o seu negócio. Aquilo que as pessoas dizem: não, esse não vai dar em nada. É porque eles não sabem que você entrou num tempo de aceleração. É porque eles ainda não sabem o Deus a qual você agora está servindo. Espírito Santo, assim como Ezequias, nós queremos entrar nesse tempo de aceleração, Senhor. E nós agora nos colocamos, Senhor, renovamos a nossa aliança. Nós restauramos, em nome de Jesus, nós restauramos a tua casa. Habita em nós, mora em nós, Senhor. Nós tiramos toda a impureza do nosso coração. Nós nos inclinamos para Ti, Jesus. Nós nos inclinamos para a Tua vontade. Nós nos prostramos diante de Ti, Jesus. Porque nós cremos. Nós cremos. E nós recebemos esta palavra nessa noite, Senhor. Nós recebemos essa palavra
de que o Senhor está fazendo tudo em pouco tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Graças a Deus. Amém? Estenda suas mãos, vamos agradecer a Deus por este culto. Agradecemos ao Senhor por estarmos aqui hoje, desfrutando das delícias espirituais. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, meu Deus, o teu povo, a tua igreja. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor está fazendo grandes coisas nesses dias. Que pandemia alguma, Senhor, pode impedir o teu agir. Que pandemia alguma, Senhor, pode impedir o que o Senhor irá fazer, Jesus. Nós te damos graças, meu Deus, porque eu sei que em todas as coisas há um propósito do Senhor, Jesus. Que nada acontece sem a tua vontade, sem a tua permissão. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua igreja permanece de pé, que a tua igreja permanece firme nos teus propósitos. Em nome de Jesus, nos usa, Jesus. Nos usa nessa cidade. Nos usa nos 4 cantos dessa nação, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós recebemos esta palavra. Recebemos esse tempo de aceleração em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, em nossos negócios, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. Graças a Deus e de em paz Deus os abençoe.